Ninguém duvida de que vivemos na idade contemporânea, o período da história mais intensamente marcado pela rapidez nas transformações. Com efeito, o impacto da Revolução Industrial não se limitou ao sistema produtivo propriamente dito, fazendo-se sentir vigorosamente nas relações sociais, na nova configuração da política, nas instituições jurídicas, enfim, nas inovadas maneiras de pensar o mundo e de se situar nele. O notável desenvolvimento da ciência, acompanhado da expansão dos sistemas educacionais, ampliou extraordinariamente o grau de conhecimento da sociedade. O avanço do saber acelera o ritmo das transformações e promove a mais espetacular explosão tecnológica jamais ocorrida. Tudo isso altera radicalmente padrões de comportamento conjuntos, de crenças e visões do mundo, até então vistos como imutáveis, permanentes e perenes. É nesse ponto que reside, muito provavelmente, o maior desafio que se coloca diante da instituição parlamentar em nossos dias. Justamente por pensar assim, senhora presidente, é que apresentei o PLS 267. Em suma, o que o projeto pretende é corrigir a absurda distorção expressa no injusto e discriminatório tratamento que o Código Civil, aprovado em 2002, conferiu ao direito sucessório dos companheiros na união estável. O que se observa na prática é a distinção entre cônjuges e companheiros, ou seja, entre os que legalmente contraíram matrimônio e os que não o fizeram, ainda que vivendo unidos de maneira estável. Tal como se apresenta hoje, no que se refere às questões patrimoniais e sucessórias na sociedade matrimonial, nosso Código Civil incorre em falhas que podem ser claramente identificadas como inconstitucionalidades. Basta lembrar a cláusula pétrea da igualdade entre todos perante a lei, consagrada pela Carta de 1988, sem contar que seu artigo 226 estabelece explicitamente, para efeito da proteção do Estado, o reconhecimento da união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Todavia, lamentavelmente, as normas legais hoje existentes, a começar do Código Civil, ferem o princípio constitucional da igualdade, distinguindo, no que se concerne à sucessão, as figuras de cônjuges e companheiros. Assim, relativamente à herança patrimonial do companheiro, a atual legislação limita a sucessão aos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Deste modo, os bens particulares que foram adquiridos antes da união estável e os obtidos gratuitamente por doação ou sucessão não são herdados pelo companheiro do falecido. Dou-lhes outro exemplo de evidente equívoco contido nesse nosso Código Civil. Nele está afirmado que, em caso de morte de companheiro que não deixou ascendentes nem descendentes, o companheiro remanescente receberá apenas 1/3 dos bens da herança, enquanto um parente colateral ficará com 2/3 restantes. Eis um dispositivo que, no mínimo, afronta os princípios de igualdade e dignidade da pessoa humana consagrados pela Constituição Cidadã. Por fim,
o novo Código Civil não contempla os companheiros com o direito real da habitação. Quanto ao cônjuge, diferentemente, fica permanentemente assegurado esse direito, que não se extingue sequer com um novo casamento. A aprovação desse projeto trará resultados positivos imediatos. De um lado, a reiteração da igualdade como base do respeito à dignidade humana, tal como sacramentado pela Constituição Federal e internalizado pela cidadania. De outro, o próprio fortalecimento da comunidade familiar, base da sociedade e merecedora de proteção por parte do poder público.